Olá! Nesta primeira unidade de estudo, vamos começar a ver os fundamentos de informática e algumas técnicas de memorização. A professora Ana Castilho vai começar explicando quais são os componentes da placa-mãe e o que é processo de inicialização da máquina. Não perca! Olá pessoal, professora Ana de Informática. Vamos falar hoje sobre fundamento. O fundamento é a base do conhecimento, tudo parte de fundamento, tá? Só lembrando aqui a pequena pirâmide, para vocês entenderem aqui, ó. Vamos lá. Ana Castilho é pós-graduada em Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação pela Unisul de Palhoça, Santa Catarina e em Gestão Empresarial pela FGV do Rio de Janeiro. Possui pós-graduação Lato Sensu em Ciência da Computação pela Universidade Santa Cecília em Santos, graduação em Tecnólogo de Processamento de Dados pela Fundação Lusíada e em Matemática para Informática pela Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes. Ana Castilho atua ainda em diversas escolas preparatórias e publicou livros na área de informática para concurso público. Então, nós vamos falar justamente de fundamentos e tecnologias novas. Fundamentos é a base de todo o curso. Nós começamos em fundamentos, depois passamos para tecnologia nova e a gente vai depositar os conhecimentos em cima de fundamentos. Então, isso, fundamentos, é a base do curso inteirinho. Então, tá legal. Vamos começar com fundamentos. Como é que a gente começa com fundamentos? Aqui, ó. Fundamentos. A placa-mãe. A placa-mãe tem vários componentes. A placa-mãe tem vários componentes. Só ela sozinha já dá uma big prova. Quais são os componentes da placa-mãe que cai e de que forma o examinador combina esses componentes? Tá? É isso que a gente vai fazer. O meu curso é baseado todo em técnicas de memorização. Todo conceito extremamente abstrato, fazer desenhos coloridos e colocando os conceitos no desenho, tá? Então, olhando mais uma vez a carinha da placa-mãe, ela tem milhões e milhões de componentes. Quais são os componentes que aqui estão, que mais caem em prova? E como examinador combina isso? Outra coisinha, para assistir à prova, imprima o material. Se eu desenhar, você desenha. Se eu usar cor, você usa. E é exatamente isso. Fundamentos, nós vamos fazer um monte de desenhos e colocar os conceitos nesses desenhos. Aí você deve estar pensando assim, mas eu não sou bom de desenho. Mas você vai ver como é simplesinho. Então eu vou pegar, se eu usar cor, você usa também. Então eu vou pegar minhas canetas, eu vou começar a fazer os desenhos. Vamos lá, do jeitinho que o examinador gosta, tá? Do jeitinho que ele gosta. Então, quanto mais cor eu usar, melhor para você gravar, tá? Então, vamos nós, começamos. O microprocessador, deixa eu só trocar a corzinha dele. Corzinha azul não gosta. Não, zinho não. Aqui, cadê o preto? Aqui, vamos lá. O microprocessador, o clock, a unidade de controle, a unidade lógica e aritmética, a memória ROM, a memória RAM, a memória cache, tá? Então, esses são os componentes da placa-mãe que mais caem em prova. Na vida real, cada componente desse daqui, ó, em português, vou colocar do lado de cá, circuito integrado. Em inglês, chip. Como são vários circuitos integrados, contração da língua inglesa, chip. Ótimo. Quais os circuitos integrados que mais caem em prova? E como o examinador combina esses circuitos integrados? Então, volta para cá. A placa-mãe tem milhões de componentes.
quais os componentes da placa-mãe que mais caem em prova e como o examinador combina esses componentes. Tá legal. Então, vou só repassar o nominho deles. Eu acho tão bonitinho do jeito que vocês falam. Ah, o M bêbado. Ah, o M bêbado é a letra grega micra, do grego para o português, o pequeno processador. Então, aqui, o microprocessador, a unidade de controle, a unidade lógica e aritmética, a memória cache, a memória RAM, a memória ROM e o clock. Eles são circuitos integrados que estão na placa-mãe. Eles não se mexem. Como é que a informação passa de um lado para o outro e não me atrapalha no dia da prova, no meu dia a dia, tá? Então é assim, ó. Dentro da placa-mãe, nós temos vários barramentos. Na vida real, os barramentos são fios dourados, tá certo? Que aqui eu estou representando pela caneta vermelha. Quando o examinador falar barramento, entenda caminho. Vou fazer uma brincadeirinha, tá? Memória RAM está fixa na placa-mãe e você precisa conversar com o clock. Tá bom. Você usaria um corredor. Na verdade, você usaria um barramento. O clock, ele é desenhado aqui no centro, porque tem aluno que fala assim, ela está se baseando em que placa-mãe? Breca, eu não estou me baseando em placa-mãe nenhuma, tá? Tudo isso é usando técnicas de memorização. Nós colocamos o clock aqui no meio, porque é ele que organiza tudo que passa nos barramentos, tá? É ele que vai organizar todos os dados que passam nos barramentos. Por isso, simbolicamente, ele é desenhado aqui no centro. Então, os dados vão passar pelos barramentos e ele vai centralizar tudo isso. E como é que o examinador combina tudo isso aqui? Não se preocupa se caso você perdeu o nome de um deles. Eu vou falar tanto, eu vou mexer tanto com eles, que vai chegar uma hora que você bate o olho, já sei o que ela vai fazer, já sei onde é que ele está, tá? Como é que o examinador combina essas coisas aí e me dá na prova? Muito simples, quer ver? Vamos colocar aqui do lado. Desse lado aqui, ó. Quanto mais cor você usar, melhor para você. Então, vamos lá. Ele vai combinar, por exemplo, desse jeito aqui, ó. O microprocessador vai se unir com a unidade de controle e o sistema operacional. Eles se unem para fazer o quê? Tarefas, tá? Ou melhor, controlar tarefas. Controlar tarefas. Você mandou um relatório para a impressora, você está sendo controlado. Você está na internet, você está sendo controlado, tá? Tudo que você faz, você é controlado pelo microprocessador, pela unidade de controle e pelo sistema operacional. Que sistema operacional? Você lembra lá da pirâmide? Nós estamos na base do conhecimento. O sistema operacional que você quiser, tá? Então, poderia ser o Windows, poderia ser o Linux, poderia ser o Mac. Nossa, que legal! Essa fórmula está faltando um componente que é badaladíssimo nas provas, ainda mais quando a banca segue uma linha mais tradicional, que é o caso da maioria delas, né? Vou destacar a FCC, a VUNESP, a Sesgran Rio, a GV. Tem um componente que elas gostam muito, tá? Falei componente de forma genérica. Primeiro eu vou colocar o nominho dele aqui, depois eu vou colocar lá na fórmula. Tá? Olha, cor vermelha é ótimo para você gravar aquilo que realmente você quer gravar, tá? Dica que eu te dou. Firmware. Ah, quer dizer que as cores têm poder? As cores têm poder. Dependendo da cor, você grava mais ou menos. Firmware. Ah, marca aí de um jeitinho simples, porque nas questões nós vamos ver ele de uma forma mais complexa. O badalado firmware, sistema operacional de máquina para máquina,
gravado na parte estática do circuito integrado. Finalidade: verificar o funcionamento da máquina e a configuração dos programas. Bom, vamos analisar. Sistema operacional de máquina para máquina significa que ele não fala com você, tá? Ele nem quer saber da sua pessoa. Que coisa! Gravado na parte estática do circuito integrado pelo fabricante. Significa o seguinte: se você desligar o seu equipamento, ele não se perde. E qual é a finalidade dele? Primeira, verificar o funcionamento da máquina. Segunda, a configuração dos programas. Vou dar um exemplo assim, bem simplesinho, porque vocês não são eletrônicos e nem são da área de informática industrial. O seu teclado pode ou não pode estar com algum problema? Está em curto? E outra coisa, o seu teclado, você pode, configurar para a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa? Adivinha quem é que verifica se o equipamento está pronto para você usar? É esse carinha aqui. Então, se a gente for completar a fórmula, como é que fica? Se a gente for completar a fórmula, vai ficar assim, ó, tá? Então, tá bom. Então, vamos ver lá como é que fica. Então, a gente completa assim, ó. Coloca aqui, ó. Firmware. Depois, liga uma setinha para cá, ó. Ficou bonitinho. Vamos fazer assim, ó. Nuvinha. Nuvinha para você não esquecer. Nuvinha. Então, o firmware, ele verifica o equipamento, a configuração dos programas e passa o relatório para o sistema operacional. Que sistema operacional? Aquele que você quiser, você escolhe, tá? O nome dessa fórmula tem dois. O examinador adora complicar. Então, ele fala no processo de inicialização ou na carga do sistema. Mais uma vez, processo de inicialização ou carga do sistema. Ponto. Acabou. Que beleza. E como é que cai isso aí? Ou ele pede a fórmula inteira, ou ele vai pedir um pedacinho da fórmula. Eu gosto de dar uma teoria e resolver uma questão. Então vamos lá, vamos resolver a questão lá, tá? Então vamos lá resolver a questão. Então vamos nós para cá. Desenho da placa-mãe. Tá vendo? Nós fizemos desenho. Que coisa. Fórmula. Olha lá, nós fizemos essa fórmula. Que bom. Vamos resolver a questão. Então, no seu material de apoio, vai estar todo esse roteiro aí que a gente seguiu. Tá legal? Vamos ver como é. Aquela fórmula, como é que ela fica nessa questão da polícia aqui, tá? Quando é ligado o computador, faz um autodiagnóstico. Se, por exemplo, o teclado não tiver conectado ao computador, o fato é identificado. Nesse processo, e a inicialização do sistema é automaticamente interrompida. 1 minuto para você pensar. Lembrando da fórmula. O texto da CESP aqui, na Polícia Civil do Espírito Santo, cargo de escrivão, está correto ou está errado? Vamos lá. Está correto. Vamos analisar de novo? Está correto. Quando é ligado o computador, faz um autodiagnóstico. O autodiagnóstico é aquele momentinho que o firmware está trabalhando. Ele está fazendo a verificação do equipamento, tá? E vai estar fazendo a verificação da configuração desse equipamento. Se, por exemplo, o teclado não estiver conectado ao computador, o fato é identificado nesse processo. E a inicialização do sistema é automaticamente interrompida, é claro. Não é que vai parar tudo, a humanidade, a vida, não é isso. Você será informado que tem alguma coisa errada. Quer ver, o teclado é um pouco difícil você visualizar, mas a impressora
Imagina que o cabo que liga a sua impressora ao seu computador está meia boca, está meio desconectado. E você manda um relatório para a impressora. Imediatamente você recebe ou não recebe uma mensagem dizendo que está com um problema? Verifique o cabo, enfim, verifique a impressora. É a mesma coisa. Dica, dica, dica. Então, quando eu ligo a impressora, lembra da impressora? Ela tem os botõezinhos. Esses botõezinhos, essas luzinhas, eu acho bonitinho como vocês falam, luzinhas. Deixa a luzinha, porque vocês não são da área de informática, tá? Os LEDzinhos, isso, os LEDzinhos, eles apagam e acendem, tá certo? Mas ele é uma máquina, a máquina não pensa. Ele está ligado ao circuito integrado, que está ligado ao firmware. Ele está testando o equipamento. Primeiro testa o equipamento e depois vê a configuração, que aqui na questão da polícia ele chamou de autodiagnóstico. É isso que ele está fazendo, tá? Ele vai testar o equipamento, ver a configuração, se tiver legal, ele passa o resultado para o sistema operacional e você continua trabalhando. Se tiver algum problema, você vai ser avisado. Pode ser uma mensagem na tela, pode ser um apito sonoro, alguma coisa vai acontecer. Você será avisado através do sistema operacional que o seu equipamento está com algum problema. Legal! Com isso, a gente fecha esse bloco que tratou do processo de inicialização de máquina ou carga do sistema. Até o nosso próximo encontro. Na quinta aba Minhas Dúvidas, logo aqui abaixo, você pode entrar em contato direto com o seu orientador e esclarecer todas as dúvidas sobre a matéria estudada. Aproveite essa facilidade!